Vamos iniciar a live. Toda terça às 20 horas tem live com um assunto novo. Essa é sobre conflitos de relacionamento na família. Bom, direto ao assunto. Minha abordagem é bem prática, bem direta. Bom, o enfoque é a constelação familiar. Olá, Leila, bem-vinda. Então, o enfoque, o contexto do que eu apresento tem a ver com constelação familiar e o tema é conflito de família, conflito de relacionamento dentro da família. Daí eu vou apresentar um olhar sobre como entender o problema, o que está por trás. Boa noite. E daí, entendendo a dinâmica, você pode perceber o que está dentro do que você pode fazer. Ou seja, é um olhar para a autorresponsabilidade. Às vezes, a gente percebe pessoas da família em conflito entre si e aí a gente acha que o problema é só deles. Mas quem se sente triste porque outras pessoas da família estão em conflito, tá envolvido. Essa tristeza, será que ela não está por trás do conflito entre outras pessoas? Então eu vou falar mais disso em detalhes. Qualquer pergunta ou dúvida, fica à vontade, ou comentário, pode escrever. Então, o conflito fala de um campo relacional, campo das relações. E a gente é afetado e afeta a família. A gente é afetado e afeta as duas coisas ao mesmo tempo. E num ponto de vista mais amplo, a gente é afetado pelo meio ambiente de forma geral. Tem até uma ideia, que eu tenho estudado o taoísmo, eu tenho visto alguns vídeos, audiobook sobre, que é a seguinte: muitas vezes a gente, por exemplo, quando pensa na natureza, a gente se vê separado da natureza. Mas seria mesmo? A gente, de alguma forma, o quanto da nossa ação vem da gente e o quanto da nossa ação vem dos ambientes em que a gente está. Quando existe uma maneira de entender o campo relacional, ou seja, uma coisa importante, os grupos também são como uma família para efeito de campo e para efeito de a gente ser afetado e afetar. Então, no contexto da família, quando você percebe que existe conflito, você pode estar no foco do conflito, você pode estar envolvida no conflito. Você pode ser a pessoa causadora do conflito. Ou porque você segue o seu próprio caminho e as pessoas não gostam e você não quer abrir mão disso. Isso é um conflito. Ou você pode ter um conflito dentro de você. Porque você quer se adaptar ao jeito da família. E aí você vê que não faz sentido. Tem sofrimento. Ou seja, o conflito vai dar dentro ou fora. Na verdade, o conflito está ao mesmo tempo. Dentro e fora. Ao mesmo tempo. Só que, para algumas pessoas, é mais fácil ver o conflito fora. Se existe um sofrimento, é mais fácil pensar que são as relações que causam o sofrimento. Mas o que está fora está dentro e vice-versa. Tanto que, para mudar, é olhar para dentro. Se a gente tenta resolver os nossos conflitos internos, tentando mudar os outros, para que eles se encaixem ao que a gente acha que é o certo, o certo para a gente não necessariamente é o certo para os outros. Então, se a gente tenta adaptar os outros para eles serem como vai ser confortável para a gente. Exemplo, alguém fala alto e aí você não gosta de pessoas que falam alto. Aí você manda a pessoa ficar em silêncio ou falar baixo. Esse é um exemplo simples e direto de como a gente tenta moldar as situações à nossa volta. E o que eu estou trazendo é, quando algo incomoda, a gente pode olhar para dentro e perceber. Isso que me incomoda quando tem alguém falando alto, por exemplo, ou sendo muito expressivo, ou seja o que for. O que isso fala de mim? Porque isso é conflito. Concorda que conflito é do mínimo até o máximo? Então, o fato de você estar num ambiente e tem uma pessoa, às vezes uma criança chorando, e os pais não fazem nada. Mas o que os pais poderiam fazer? Às vezes, ou seja, a gente vai sempre ser testado naquelas questões que não estão resolvidas na gente. Isso é um conflito. É como se o conflito faz parte da vida. Por mais que a gente fuja, por mais que as pessoas, de modo geral,
evitem conflito, muitas pessoas evitam conflito. Por mais que se evite conflito, o conflito faz parte. É mais fácil aceitar os conflito. Aceitar o conflito quer dizer olhar para ele, não quer dizer causar conflito, mas quer dizer lidar com. Bom, então, quando se fala de conflito em família, é importante pensar nas relações de família. O conflito, por mais que se manifeste entre duas pessoas, por exemplo, não está restrito a eles. É importante pensar na família como um todo. O que o conflito quer trazer à consciência? Numa constelação, a gente colocaria uma pessoa para representar o conflito, por exemplo, ou usando os bonecos, teria um boneco para representar o conflito. Então, quando existe conflito entre pessoas da família, é importante pensar que esse conflito não é culpa de um ou culpa do outro. É muito fácil culpar os outros. E é muito frequente também. Porque quando você culpa o outro, você já sabe quem é o errado, é o outro. Mas será que é? Porque o olhar sistêmico é pensar que todos estão conectados. Se uma pessoa está triste, o campo está triste. E aí, olha que interessante, por trás do conflito tem uma dor emocional. E a dor emocional é a tristeza. Por mais que se dê muitos nomes, angústia, ansiedade, depressão e assim vai, eu nem sei todos os nomes porque eu prefiro focar em tristeza, raiva e medo. Mas todos os nomes de emoção que se possa dar para o que se sente quando existem conflitos familiares, quando você busca o que está por trás, tristeza, raiva e medo. Bom, então o campo relacional é o campo do conflito. E aí isso pode representar conflito em gerações anteriores, conflito entre irmãos, conflito entre gerações, conflito na geração dos avós, bisavós e assim por diante, que continua se repetindo. E por que se repete? Para ser visto. Então, uma situação mal resolvida do passado continua se repetindo para ser vista. Quando ela é vista, se resolve. Então, você pode pensar na questão do campo relacional, tanto em que o conflito representa algo que quer ser visto de gerações passadas, como também o conflito revela que as pessoas estão desconectadas emocionalmente. O conflito também pode ser entendido como uma tentativa de conexão emocional. As pessoas estão desconectadas. Por quê? Porque elas estão desconectadas delas mesmas. Por quê? Porque existe uma dor emocional que não é acolhida. Então, uma coisa leva a outra. Como a gente resolve isso? Acolhendo a dor emocional. Pensando na dor emocional como a nossa criança interior que precisa de acolhimento. Aí é olhar para ela e conversar com ela. Quando vem a tristeza, é importante pensar que uma parte precisa ser acolhida. Bom, e aí eu comentei, pode ser que o conflito, você esteja envolvida no conflito. E aí o olhar pode ser o que você não aceita na outra pessoa. Quando você identifica o que você não aceita na pessoa, que causa o conflito, você já sabe o que você precisa aceitar em você. E aí é o olhar de que os acontecimentos trazem para a gente um ensinamento. Então, quando a gente tem conflito, isso fala da gente, de uma parte nossa que precisa ser aceita. Depois, se são outras pessoas na família, o que precisa ser visto? Como você se sente entre o conflito das outras pessoas? Muitas vezes é uma tristeza. E aí, será que essa tristeza não está na família como um todo? Porque se tiver, e é provável que esteja, então é necessário olhar para o campo, olhar para as relações e incluir a tristeza. Às vezes a tristeza é por falecimentos, por perdas, por separações, por pessoas que foram embora, por términos de relacionamentos. Às vezes um término de relacionamento é vivenciado como uma... Às vezes, né? Ou sempre, como uma perda. Aí vai muito da importância que tinha o relacionamento e das expectativas. Mas quando se tem muitas expectativas e se dá uma importância grande, então a perda, o término é vivenciado como uma perda e daí um sofrimento. E aí, de novo, esse sofrimento, essa tristeza, será que já não estava presente? Então, de maneira geral, o conflito fala de uma dificuldade de comunicação, mas em dois níveis. No nível do pensamento, as pessoas pensam diferentes e não se aceitam, e no nível emocional, já existe uma emoção, uma dor emocional, uma emoção não aceita, que no caso é a tristeza. Daí é necessário olhar para a tristeza e acolher ela. Esse é um primeiro nível. O outro é pensar nas relações em família, que os conflitos estão falando de desconexão. Então, de novo, tem uma tristeza não aceita
e também que existem conflitos que vão passando de geração a geração. O olhar da constelação permite trazer consciência e fazer a mudança, ou seja, trazer harmonia. E aí, para a gente chegar na solução, ou seja, no fechamento da live, a gente está pertinho do final, então se tiver alguma pergunta, pode mandar. Então, qual é a solução para os conflitos? É a aceitação de si. A aceitação de si naquilo que você não aceita no outro. Ou seja, o que você não aceita no outro, você não aceita em você. Se você quer melhorar a relação, aceita em você o que você não aceita no outro. Depois, autorresponsabilidade, que é olhar para dentro e perceber de que forma, se o conflito envolve outras pessoas, de que forma isso está em mim. Se eu me sinto triste porque há um conflito, qual é essa parte minha? Eu estou acolhendo ela? Eu estou cuidando da minha parte? Dessa parte emocional que pede minha atenção? E por último, é perceber se nas relações, aí a gente entra na ideia das ordens do amor e da estrutura da família. Estrutura quer dizer a hierarquia, quer dizer cada um com o seu lugar, ou seja, os pais, quando as ordens do amor são respeitadas, existe harmonia. Então quando existe conflito, já fala que as ordens do amor não estão respeitadas. E aí isso significa que os pais podem não estar no lugar de pais, os filhos podem estar ocupando o lugar dos pais e vice-versa, ou os filhos podem se colocar como iguais aos pais ou maior que eles. Isso fala de conflitos. Às vezes os pais se colocam como pequeno, então isso vai gerar conflitos. Às vezes alguém foi prejudicado ou alguém prejudicou outra pessoa. Isso vai falar de conflitos. Ou seja, quando as ordens do amor não são observadas, existe o amor que adoece. Então o conflito é uma manifestação do amor que adoece. Quando as ordens do amor são observadas, são aceitas, existe harmonia. E aí é o equilíbrio entre dar e receber, que significa se você em relação aos seus pais, se permitir receber deles, em relação aos seus filhos, dar, ou seja, estar na posição de pais e não buscar. Quando fala de pertencimento ao vínculo, incluir os excluídos. E é isso, dar e receber, a posição, né? Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Reconhecer as relações anteriores, reconhecer o que veio antes, isso dá força. E é isso. Bom, então chegamos no final da live. Alguns avisos. No link da bio você pode conhecer o curso Relações Sistêmicas, que se baseia em destravar as 12 áreas da vida com os princípios da constelação familiar, e as 12 áreas são os 12 arquétipos dos signos da astrologia, ou seja, que envolve todas as áreas da vida. Para mais informação é só clicar no link da bio. E se você está vendo agora, vai ficar salvo no IGTV, tá bom? Boa noite, tchau!